No episódio de hoje, vamos abordar a presença das mulheres na política, explorando os desafios, a representatividade e a formação de novas lideranças femininas. É com muito prazer que recebemos a doutora Tailane Cristina Costa, professora, palestrante, advogada, doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal, mestre em Direito pela PUC Paraná e especialista em Direito Eleitoral e Direito Administrativo. Fundadora e coordenadora do Instituto Políticas por e para Mulheres. Nesse episódio de hoje, vamos dialogar sobre os avanços da participação feminina em cargos eletivos, os desafios, barreiras que ainda enfrentamos, o trabalho transformador do Instituto e a importância da representatividade aliada à qualificação, ética pública e tudo mais. Bem-vinda, doutora Tailane. Uau, que currículo! Não vou dizer invejável, porque uma mulher tem que apoiar a outra, tem que aplaudir. E aplaudir em pé, né? Um trabalho desse. Da onde tanta energia para estudar tanto e se dedicar tanto às causas femininas? Muito obrigada pelo convite, Carlise. Sinto muito honrada em nome do Instituto e em meu nome também pelo convite. Acho que a força vem justamente daí, né? A gente... Tudo para as mulheres sempre é muita conquista, né? Então, eu brinco que nós vemos um espacinho, se falam o que a gente quer, a gente vai lá e consegue. Então, vem daí também desse espaço e também pensar nas que nos antecederam e nas que vêm também, né? Nas jovens que estão aí, crianças ainda, que elas também possam olhar para nós e pensarmos, nós conseguimos. E quem sabe daqui a pouco a gente nem está falando sobre a subrepresentação feminina, a gente está discutindo outros temas, porque isso já vai ter sido superado pela nossa cultura, pela nossa sociedade. Quem sabe, né? Vamos lá, estamos lutando para isso, né? Isso, exatamente. Doutora, fala um pouquinho, né? A senhora também é presidente do Instituto de Políticas por e para Mulheres. O que significa por e para mulheres? Fala um pouquinho aí do Instituto e como que surgiu esse nome. O nome é um pouco complicado, né? A gente sempre, quando estávamos pensando o nome, falou, nossa, esse nome ficou meio comprido, mas era para expressar o que nós queríamos realmente, né? Então, o Instituto, ele nasceu de um grupo de pesquisa, de extensão da UFPR, que nós iríamos analisar o quê? Porque tinham poucas mulheres eleitas. Uhum. Essa era, né? Eu tava no Paraná? No Brasil. No Brasil. Nós somos audaciosas. Legal. Mas analisando primeiramente o Paraná, na época nós tínhamos 201 municípios sem nenhuma mulher eleita. Então, nenhuma vereadora eleita. É muita coisa, né? É muita coisa. Metade. De 399, 201 sem nenhuma mulher. Sem nenhuma. E estávamos falando assim de câmaras grandes, com 20, né, cadeiras. Então, nós fomos estudar assim, o que leva? Por quê? Porque a gente ouve muita coisa. A mulher não vota em mulher, a mulher não quer. Enfim, acho que também não vou ensinar a vereadora, que deve saber muito mais. Nós estamos aqui para aprender hoje com a doutora. Pode falar tudo. Mas eu digo porque quem passou pelo processo, quem está, né, na estrutura partidária. Então, nós fomos estudar o porquê. E a gente foi entrevistar algumas mulheres. Algumas que não quiseram se candidatar novamente, algumas que não quiseram nem ir. E a gente perguntou, mas por quê? Elas falaram, eu não me sinto preparada. Uau! Forte isso, hein? Forte, é forte. Eu quero, mas eu acho que se eu errar, o meu erro é muito mais pesado. Lugar de mulher não é na política, a mulher tem que estar atrás do fogão. Como é triste eu ainda ouvir isso, né? É muito triste. Pensa, essa pesquisa é de 2016. É triste ouvir 9 anos depois que muitas dessas falas ainda permanecem. Ainda permanecem. E daí nós falamos assim, então a questão é preparo? Peraí, nós éramos todas formandas ou já formadas em direito. Não, mas formação a gente pode dar. Se o que falta é formação, então vamos dar formação para essas mulheres. E começamos a dar formação, cursos. Até para as mulheres entenderem como que funcionava uma Câmara, como que funcionava um partido político, como que funcionava as Começou votações. O básico ali. O básico. E a gente geralmente reedita alguns cursos básicos, porque tem muita gente que não sabe. Não sabe. Por exemplo, o que você começaria como básico hoje para ensinar uma mulher que está ali filiada ao PL ou está pensando em vir se filiar, mas ela está ali pensando, será que eu vou participar da vida política, né? E tem algumas que não querem, né, seguir como candidatas, só querem participar.
que é o que a gente também incentiva. Porque a gente acha que a gente acredita que a política é uma ferramenta transformadora, uma ferramenta poderosa e que, através da participação feminina, nós poderemos ter uma política mais inclusiva, mais igualitária, com essa sensibilidade, com esse dom da mulher de acolher. Mas a gente também constatou já dentro do nosso partido que a capacitação das mulheres é uma coisa que ainda assusta um pouquinho elas, porque a gente tem um ambiente que por muitos anos foi dominado pelo sexo masculino. E agora a gente percebe que algumas mulheres elas são audaciosas, elas saem da arquibancada e vêm com tudo, né? Uhum. Mas o que você falaria para essa mulher que está querendo sair da arquibancada e vir? Qual o primeiro passo dela? Eu falaria para ela ver como a política é transformadora de fato. Assim, tanto a mandatária, tanto eleita, quanto a política partidária. Né? Acho que muito tempo os partidos, eles apanharam, né? Eu brinco que os partidos apanharam. E os partidos políticos são essenciais para a nossa democracia. Uhum. E se eles são essenciais, nós temos que estar nessa estrutura também. Para além, né? Claro, queremos mais mulheres eleitas, mas também mais mulheres nessas estruturas. Então, acredito que é estudar o que é política. Né? A gente tem uma ideia de que política é ruim, de que a política não presta. Mas eu sempre brinco, assim, até converso. Eu tenho um filho de 3 anos, mas eu tenho 3 afilhadas meninas, e uma já tem 17 anos. Eu sempre converso. Esses dias ela, eu não quero ir. Eu falei, você não quer ir? Aquele lugar vai estar lá. E vai ser ocupado por alguém que vai fazer diferente de você. E daí, daqui a pouco, você vai reclamar que aquela pessoa não fez como você faria. Mas quando o lugar passou para você, você falou que não queria. Perfeito. Então, eu sempre uso esse exemplo porque, né? Eu não quero estar no partido, né? Bom, mas o partido vai continuar lá. Sim. Tendo tesoureiro, tesoureira, tendo presidência, tendo vice, tendo secretária. Funcionando também os departamentos, né? Juventude, mulheres, étnico-racial. Enfim, o partido vai continuar. Com você ou sem você. Porque as estruturas vão continuar. Assim como a política vai continuar. Com você ou sem você. Exatamente. E às vezes, você deixando de ocupar, você deixa com um candidato, um político ali, ele não com o propósito de ajudar o povo, mas só com um projeto de poder, ocupa esse espaço. Ocupa esse espaço. Então, o Instituto também nasceu disso, assim, o problema é a formação, então nós vamos à formação. E começamos do básico, explicando o que é direita, o que é esquerda, o que é liberalismo, o que é comunismo, alguns termos, assim, porque, sim, existe teoria em torno disso. Tem que saber. Né? Uhum. Qual que é a função de uma Câmara Municipal, qual que é a função da Assembleia, qual que é a função do Congresso, né? Qual que é o limite de quem está no executivo? Então, com questões muito básicas mesmo para... E, assim, as primeiras edições, antes da pandemia, né? Porque a pandemia veio também fazer com que a gente se reorganizasse a nossa vida para o bem e para o mal. Mas, enfim, ela veio também para... Então, antes a gente estava fazendo muitas formações. A gente teve uma formação que a gente teve mais de 1.000 inscrições. Uau! Presencial? Presencial. Em 2019. Nossa, que teve bacana. Mulheres do Norte e Nordeste que fizeram vaquinha para conseguir arcar com os custos. Infelizmente, a gente não tinha como financiar a vinda dessas mulheres, mas fizeram vaquinha. A gente auxiliou divulgando a vaquinha para arcar a vinda e a hospedagem em Curitiba. Nossa, que legal. Ou seja, as mulheres estão sedentas por política. Sim, elas querem. E foi isso que a gente viu. E quando nós começamos, nós éramos um dos poucos grupos que fazia esse tipo de formação, né? Essa forma. Hoje em dia, eu brinco que ainda bem que tem várias, né? Ainda bem que existem várias, com plataforma online, com plataforma presencial. Mas nós nascemos para dar formação para as mulheres. E para todas as mulheres. Né, para as mulheres. Então, assim, era muito rico na sala a gente ver mulheres conservadoras, mulheres mais progressistas, mulheres de esquerda, mulheres de direita, e que, assim, saíam dali com uma parceria, entendendo que grande parte toca a elas de maneira coletiva. Verdade. Assim, existem pautas que elas não vão sentar na mesma mesa para discutir. Que vai ser difícil elas chegarem num consenso. Sim. Só que a grande maioria das pautas, elas vão sentir, que elas vão discutir conjuntamente. E uma das coisas que nós, políticos em geral, né, mas aqui a gente direciona para a nossa candidata, é que a gente sempre fala assim, seja como candidata, seja como militante do partido, né, como filiada, seja como mandatária, ataque ideias, não pessoas. Porque quando a gente
passa a atacar pessoas, você perdeu o teu propósito da política. Porque se a gente está num Estado democrático, a minha liberdade de expressão, o conceito de liberdade de expressão, ela não pode cessar quando diverge da sua opinião, né? Então, assim, da mesma forma que não significa que a liberdade de expressão significa aceitar a minha fala. Eu vou ter pessoas que pensam de forma diferente e está tudo certo. Isso é democracia. Isso é democracia. E qual, assim, né, dentro do medo da capacitação, o que mais surge de dúvida dessas mulheres aí? Surge quando chega lá você é abandonada pelo partido, por quem me elegeu. Quando chegar no espaço de poder. E a insegurança, né? Eu acho que isso é cultural, assim, né? Porque quantas vezes nós, mulheres, precisamos ser as melhores para a gente achar que pode chegar em um espaço. Há uma cobrança da própria mulher? Da própria mulher Porque também. Às vezes a gente percebe que a gente fantasia um pouco essa cobrança. Não estou dizendo que ela não existe por parte dos homens, esse preconceito, mas basta que, às vezes, alguém discorde de uma opinião nossa, a gente já se sente o patinho feio, não estou preparada, eu acho que vou para casa, realmente aqui não é meu espaço. Tem os dois lados, né, Carlise? Acho que de um lado, de fato, a gente se cobra muito, mas eu acho que a gente se cobra muito porque também a gente vê as nossas colegas apanhando muito. Então, né, se a gente for até tirar dados, tem levantamentos até da vida pessoal de mulheres mandatárias, né? Muitas, às vezes, não conseguem levar o matrimônio, ou muitas são questionadas porque são solteiras, porque são casadas, porque são bonitas, porque são feias. Então, assim, a gente vê muitos questionamentos que não são de política para as mulheres. E isso é amplo, né? A gente fala dos homens, mas isso também é replicado por outras mulheres. Por isso, a gente sempre tem que estar alerta com o que a gente também fala, né? E daí o Instituto nasceu disso, por isso que a política nós somos todas mulheres, mulheres, nós fazemos, e para as mulheres, que a gente também quer que essas mulheres sejam incluídas, né? Que a gente faça parte dessa construção. E daí a gente foi identificando nessas formações exatamente isso. Então, a gente dava formação sobre oratória, sobre escrita criativa, outros temas também, para que as mulheres se sentissem capacitadas. Porque a gente viu que muitas não se sentiam capacitadas para... Muitas já sabiam que eram lideranças, ou do seu espaço, da sua comunidade, muitas já tinham uma caminhada partidária, mas não se sentiam muito preparadas para se lançarem candidatas. E uma coisa que a gente percebe também é que, como a doutora aqui comentou, as mulheres, ela tem a sua liderança, ela já tem, né, todo um trabalho político que ela faz, às vezes, com uma líder comunitária, né? E daí chega na hora da campanha, dê um microfone para ela, ela trava. Ela esquece tudo que ela já fez na vida, né? O medo de falar em público é uma barreira muito grande para as nossas mulheres? Eu acho que é. Acho que, para mim, sou palestrante e dá um às vezes dá aquele frio na barriga de pensar. Mas o frio soa como uma responsabilidade, né? Com o que você né, tem que passar para o público, né? O conteúdo que você recebeu ali, que você tem que encaminhar, né? Porque a nossa responsabilidade está em nós também, a responsabilidade do público entender o que a gente está falando, né? Exatamente. E passa por isso, porque nós, historicamente, fomos colocadas no espaço privado, ou no espaço de estar ao lado de um homem, e não na fala, né? Por isso que tanto a nossa imagem é tão explorada, né? Tanto, por isso que, e assim, digo que várias mulheres, sejam elas conservadoras ou não, elas tiveram, muitas vezes, quando elas se colocam no poder, a imagem exposta, né? Então, assim, não vou citar nomes, porque são de diversos partidos, mas só dar um Google, né? Colocar a mulher deputada, a mulher senadora, a mulher qualquer... E você vai ver que a imagem, né? Então, a gente ainda tem que assumir esse espaço da fala. Nós falamos muito, mas falamos muito, às vezes, com as nossas... Igual, a gente precisa pegar o microfone, se armar disso, entender que ali é um espaço para eu proliferar o que eu vou falar, né? Que a ideia e o que a gente trabalhou com as nossas alunas era isso. Não é para você criar uma personagem.
Não, até porque isso cai, né, com o tempo, né? Porque Seja você, o mais natural possível. Porque tinha um tempo, né? Se a gente for ver os manuais de candidatos, porque deram para os homens, né? Use camisa azul, manguinha dobrada, faça isso, faça aquilo, que eram todos... Mas, assim, falar a sua verdade, né? Como você se expressa. Não virar um político fabricado. Assim, até existem alguns fabricados e que vão para frente, enfim, mas é uma energia que a maior parte, por exemplo, das nossas alunas não tinham nem recursos e nem, às vezes, esse investimento mesmo, sabe? Para você né, se munir de vários profissionais que vão cuidar da sua fala. E isso demanda muito preparo, né? Demanda muito preparo. Então, a gente preparava para ela, olha, fale o que você entende, mas tenha se sinta capaz de falar, né? Que você... E daí, por isso, a gente fazia exercícios primeiro entre nós, depois gravando vídeos, para a gente também se ver, porque, às vezes, eu não ter me visto naquele espaço. Ou, às vezes, hoje, ainda bem, nós temos muitas mulheres que elas podem se ver. Há alguns anos, nós tínhamos poucas mulheres. Então, às vezes, a mulher que estava lá, ela olhava e falava assim, mas eu não sou daquele jeito. Eu nunca vou chegar ao poder, porque tem que ser daquele jeito para chegar ao poder. Aí acaba abandonando, às vezes, a ideia, né, de seguir a carreira política. Doutora, nós temos mais de 52% do eleitorado. Nós somos a grande maioria. Uhum. Eu não sou favorável a esse negócio de mulher vota em mulher. Porque eu falo assim, mulher vota em homem também, porque ela é a mãe do candidato, ela é irmã do candidato, ela é esposa do candidato. Então, essa história de mulher vota em mulher, eu falo que não me soa muito bem. Mas por que a mulher nem sempre vota em mulher? Eu também não gosto da frase que a mulher tem que votar em mulher, porque às vezes a mulher que está lá concorrendo não dialoga com o que você acredita. Uhum. E está tudo bem. Mas eu acho que a gente sempre põe uma barreira muito mais alta para as mulheres. Seja ela de qualquer ideologia, de qualquer espectro. A mulher cobra mais do que o homem? Ela cobra muito mais, e ela cobra muito mais de outra mulher também. Porque no nosso inconsciente, esses dias eu sempre faço um exercício com alguns amigos homens, né? Eu vou votar em fulano. Daí eu vou lá, porque nos partidos, ainda mais pro legislativo, tem uma lista enorme. Daí eu pego o nome das mulheres do mesmo partido. Não vou... Aí fulana. E outra. E Beltrana. Não sei o que. Eu falei, mas por que não? Não para falar para tirar o voto daqui. Sim, mas assim, sim. para também você fazer esse exercício de... Será que aquele meu ideal de candidata não é muito mais elevado os requisitos que ela tem que cumprir no meu bingo do meu voto? Sim. Não é muito maior do que aquele candidato que eu escolho? Né? Porque, às vezes, assim, a gente está no executivo, a gente tem escolha A, B, C ou D. Né? Daí eu concordo. E se essa falar e votar em mulher não dialoga com o que você acredita, isso não é democrático também. E a ideia não é essa. Mas no legislativo, cabe a gente pensar. Sim. Né? Não é, né? A gente tem, no mínimo, nos menores partidos, nos menores municípios com 9 cadeiras, a gente tem 10 candidaturas e, no mínimo, 3. No mínimo, 3 mulheres. 3 mulheres, né? Não, porque ela não tem visibilidade, porque ela não tem chance de se eleger. Daí a gente vai para outros problemas. Uhum. Mas, às vezes, eu entendo que nem esse pensamento é feito, né? Em relação às candidaturas femininas. E o voto da mulher... ele custa muito mais. A gente tem um levantamento da eleição de 2020, não, 2018. A gente pegou todas as mulheres eleitas na Câmara Municipal, quanto elas gastaram e quanto os homens gastaram. As mulheres gastaram muito mais. Olha, e doutora, é legal até a senhora falar, tocar nesse assunto, porque nós sabemos, né, que vem um fundo eleitoral para os candidatos. Só que tem uma parte reservada para as mulheres. E eu falo que já começa a guerra dentro do partido. E, às vezes, as candidatas apanham dos candidatos... Não apanha de fora, de um adversário político de outro partido. Ela apanha dos candidatos do próprio partido. Por que ela ganhou mais?
Porque se tem 7 homens candidatos e 3 mulheres, é natural que essas 3 mulheres vão ganhar mais do que o rateio dos 7. Exatamente. E tem que entender por que as mulheres têm essa destinação, Explica um pouquinho para nós, então. Vamos voltar, então, lá. Por que a gente tem que lançar, digamos, essas 3 mulheres? É bom que eu não sou de exatas, então o número 10 é perfeito, que 30%. Tá, legal. A lei, ela não vai falar em cota da mulher. Ela vai falar que eu, partido, só posso lançar, no mínimo, 30% de um dos sexos e no máximo 70%. Posso lançar meio a meio? Posso. É uma escolha. Eu só não posso lançar. Vamos mudar. Se eu lançar... quero lançar muitas mulheres esse ano. Eu não posso lançar 10 mulheres. Vai estar errado. Eu tenho que lançar no mínimo 3 homens. 3 homens. Né? Vale para o sexo. Vale, exatamente, porque a lei não vai falar que é no mínimo 30. Algumas leis na América Latina, elas vão falar que é uma cota reservada das mulheres. A nossa lei não. Porque a lei foi feita pensando assim, não, se um dia um partido quiser só lançar mulheres. Ou seja, então aquele partido da mulher brasileira já não daria certo, porque tem que ter homem. Ele tem que ter homem, porque ele tem que lançar a candidatura masculina também. Então, vamos começar. Daí, né, isso é lá de 95. Pensa que a gente está há 30 anos já nessa... E o que ao longo dos anos foi vendo? Mas tem 30%, mas a gente não tem 30% no parlamento. Tem nos municípios, nem no Congresso. Mas o que está acontecendo de errado? Foram ver lá, muitas mulheres não recebiam recurso nenhum. Quando proibiu a doação de pessoa jurídica, né? Lembra que antigamente as empresas podiam lá, aumentou o fundo público. Quando nesse aumentar o fundo público, o quê? É um dinheiro público. Então, o dinheiro público, eu posso estabelecer regras para ele. E daí, nisso, foi estabelecida a regra de que, no mínimo, 30% desse recurso de campanha, ele vai ser investido nas campanhas de mulheres. Né? Porque se é no mínimo 30%, então, no mínimo 30% para as mulheres. Para que essas mulheres tenham recurso. Que nos cálculos foi visto que as mulheres não acessavam esses valores. Né? O partido não repassava. O partido não repassava. E assim, né, não vamos só... Eu falo que eu defendo os partidos, assim, e não vamos também só culpar os partidos. Que é um cálculo matemático que eles faziam. Peraí, eu tenho fulaninho, beltraninho eleito? Não, fulaninho e beltraninho fizeram 200 mil votos, fizeram não sei quantos mil votos. Não, o partido vai investir nos mais fortes. Vai investir nesses. Né? Só que quando passou a ter recurso público, e a gente tem na nossa Constituição a igualdade entre homens e mulheres, a nossa representação é para que, digamos, o ideal seria que o Congresso fosse um reflexo da nossa sociedade, né? O Legislativo fosse esse reflexo. Então, a gente olhasse, tem 50% de homens, 50% de mulheres, para que fosse isso que é equilibrado. Equilibrado, né? Para que fosse realmente o que representa a sociedade, para que todas as vozes da sociedade estejam também nessa tomada de decisões. Aí o que viu? Não estava acontecendo isso. Passou a ter recurso público. Então, recurso público, a gente pode estabelecer regras. Mas o partido não quer usar. Então, ele não vai usar no recurso que ele vai receber de outras doações. E daí ele pode usar abertamente. Por quê? Porque para incentivar que essas mulheres chegassem ao poder. Então, elas receberam mais para que elas conseguissem assumir. E se a gente for ver, é curioso que hoje em dia o que mais caça mandato é a fraude à cota. É a tal da chapa laranja lá, né? Exatamente. As candidatas laranjas, né? Isso. Eu não gosto do termo candidata laranja, porque às vezes a gente culpabiliza essa mulher que algumas vezes nem participou desse esquema. Isso. Assim, eu tive um caso que a gente recebeu no Instituto. Ela foi descobrir que ela tinha sido candidata quando ela foi emitir a certidão para jurar na Ordem dos Advogadas. Você tem que emitir a quitação eleitoral. Colocaram ela como candidata e não prestaram contas. E não avisaram ela. Não, ela não tem certidão, né, de quitação. E daí, como que... Aí ela entrou, ela viu, foi um processo longuíssimo. Pensa, imagine, né, 5 anos de faculdade. Daí você passa na prova da ordem, que não é das mais fáceis. E daí, quando você vai jurar, você descobre que você não pode jurar. Você foi vítima de um crime. Você foi vítima de um crime. Ela teve que ir lá comprovar que... Nunca soube. Que não era assinatura dela, que ela tinha sido uma candidatura fictícia, mas que ela nem sabia que era candidata. Então, assim, eles registraram e nem prestaram contas. Por isso que ela ficou, né? E isso começou a estourar um monte de caso muito parecido pelo Brasil. Então,
Existem casos, às vezes, daquela mulher que vai para ajudar o partido, enfim. E também, candidatas que não abriram a conta, que também não sabem o passo a passo, talvez por falta do partido orientar também essa mulher. Exatamente. Assim, porque, né, você tem que receber o recurso, você recebe diretamente. E esses traumas acabam fazendo com que essas mulheres não voltem a participar do pleito eleitoral, né? Porque é uma preocupação nossa aqui do PL também, é com essa mulher que foi candidata, não conseguiu ocupar um espaço de poder de decisão ainda, mas que ela já avançou. Porque é um processo. Às vezes a gente não ganha uma eleição, né, na primeira vez que a gente se lança. Então, a gente quer que essa mulher ela continue na caminhada. Ela não desista. Porque um partido forte é com candidatas fortes. Exatamente. Quanto mais mulheres fortes num partido, mais competitivo ele se torna. Né? E uma das coisas que a gente sempre fica ali batendo para essas mulheres que foram candidatas é que não desistam, que continuem a capacitação, que continuem fazendo seu trabalho na comunidade, dentro das suas bandeiras, né? E fazendo com que fortaleça cada vez mais a sua liderança. É necessário esse cuidado com a mulher quando ela é candidata, né? Para que ela não se sinta abandonada. Que ela não se sinta abandonada, porque elas têm esse medo. E muitas acabam ficando, né, que a gente brinca com o rescaldo. Eu sou advogada eleitoralista, então fica multa, fica alguma devolução, porque às vezes, lá na análise da prestação de contas, nem toda devolução é porque houve alguma... foi de má fé aquele uso. Às vezes, e é uma coisa que assusta. Eu lembro que a minha primeira eleição... Eu não tive nada para devolver, né? Mas assim, vamos aprovar as suas contas com ressalvas. Eu não dormi até entender no dia seguinte. E olha que eu sou formada em Direito. Eu falei assim, como assim ressalva? O que fizeram de errado na minha... Eu falei assim, gente, a gente levou tudo certinho. É um detalhezinho, às vezes, né? Deu uma informação que você mandou um dia depois, um prazozinho ali que você perdeu, que... entra aquela ressalva, isso, né? E quando a gente vai falar desse medo e desse conhecimento, é também saber isso. Olha, tá tudo bem, você não vai ter que devolver recurso nenhum. E às vezes devolve R$10, R$20, né? Nem sempre são valores. Então, assim, de também ter esse cuidado com essa mulher, dela saber que ela tá assistida, né? Ela chegar no partido e falar, olha, o que aconteceu? Você me explica o que é isso, porque eu não sei. E, né, já que você é do direito, a gente tem uma linguagem própria, né? Sim. Eu brinco com meus amigos assim, não, a gente fala nosso código, nosso linguajar. Porque existem muitos termos que a pessoa olha lá e pensa, nossa... Ou seja, os termos que a doutora Tailane usa são diferentes lá do Instituto? São diferentes, a gente quer que todo mundo... É o beabá. É o beabá, a gente vai falando dessa tradução, né? Porque... às vezes a gente usa os termos que a pessoa não entende o que está acontecendo. E hoje em dia, ainda bem que o direito, né, o Conselho Nacional de Justiça até tem feito que as sentenças elas têm que ser compreendidas pelas pessoas. Mas há um tempo, né, era tudo muito... Os terminhos, muito... O juridiquês era muito forte. Mas a linguagem que nós, do Instituto, sempre procuramos, tanto nas formações quanto nos eventos, a gente faz alguns eventos de pesquisa também, é uma linguagem que todo mundo entenda. Porque, óbvio, né? Para quem está dando aula, é muito difícil, às vezes. Eu vou dar aula para alunas que já estão na terceira, quarta eleição, campanha, ela já domina alguns termos, por mais que ela não saiba tudo, enfim, a parte técnica, mas ela já conhece, né? Já passou. E outras que estão no primeiro campanha. E a ideia é que a gente converse a mesma linguagem. Eu tinha falado na época da pandemia, a gente começou a fazer as nossas formações online. Dois motivos, né? Muitas formações passaram a ser online e nós percebemos que nós estamos em Curitiba, a maioria de nós. Mas nós temos integrantes pelo Brasil. Mas o núcleo é daqui. Então, as mulheres aqui de Curitiba, muitas têm formação. Tem várias formações, o partido dá várias formações. Mas as mulheres do interior, nem tanto. Nem sempre elas têm esse acesso. E quanto tempo dura geralmente uma capacitação? Vai variar do que você quer nessa capacitação. Todo ano eleitoral... Mas o beabá? O beabá é uma semana. Uma semana com aulinhas ali de 1 hora. Todo ano eleitoral a gente faz... 1 hora por dia? Todo ano eleitoral a gente faz formação. É um compromisso. E essas formações, elas são gratuitas. Para mulheres... Gratuitas? Gratuitas. Online gratuitas. Que bacana. É o nosso compromisso, assim.
Né? E qualquer pessoa pode fazer qualquer pessoa. Tem muitas que nem vão se candidatar. Tem muitas assessoras, tem muitas... Então, assim, o que pode, o que não pode? O que é pré-campanha? Como muitas de nós somos advogadas eleitoralistas, então no período da eleição é um pouco complicado para a gente fazer formação. Não perder prazo também, né? A questão de quando que eu tenho que me descompatibilizar. Porque daí se fizer lá na frente já passou. Mas então, e como nós atuamos, advogamos na área, em vários escritórios assim, a gente está numa vida, né? Porque é um trabalho voluntário. E até porque é a sua safra, né? Como diz a nossa safra. O pessoal do campo vai falar assim, é o seu período de safra. Não, período então, de safra. Nesse período você não vai fazer atendimento... Não dá, né? Porque a gente é voluntária e assim, a gente sempre quer uma Você deixa para fazer voluntariado fora da tua safra. Fora da safra, né? Então a gente vai antecipar, a gente geralmente faz ali por maio, né? As nossas formações, o que pode, o que não pode, o que é pré-campanha, formas de arrecadação de recurso, prestação de contas, assim. E o bom é que nós temos muitas mulheres parceiras, assim. Então, geralmente, grandes advogadas, grandes servidoras públicas da Justiça Eleitoral nos auxiliam nessa formação. Então, o momento é o nosso compromisso, assim. Todo ano eleitoral vai ter formação. E aonde que as nossas filiadas podem se inscrever para fazer essa capacitação online gratuita? A gente divulga sempre no nosso Instagram, que é Política e Mulheres. Então, a gente divulga tudo por lá. Política e Mulheres. Política e Mulheres. Isso. A gente divulga todos os nossos eventos através da nossa página no Instagram, que Comunica. E daí a gente também usa o e-mail para divulgar, enfim, quando tem... Né, o e-mail você tem que se cadastrar lá no Instituto. Isso, daí tem o e-mail lá e a gente divulga para as mulheres. Mas todo ano eleitoral é o nosso compromisso. Assim, independente do partido, independente da ideologia, a gente vai fazer. É óbvio que nesse momento é uma formação mais curta, então nós não vamos aprofundar tanto, principalmente algumas questões que a gente sente que às vezes elas demandam, sabe? Poxa, a minha pauta é saúde, o que eu posso puxar para a saúde? A minha pauta é educação, o que eu vou puxar para a educação? Enfim, essa parte a gente deixa na entre-safra de eleições, para a gente ir aprofundando, para capacitar mesmo, para ela minimamente sair, assim, de repente pega lá recebeu o dinheiro do partido. Mas esse dinheiro aqui eu não posso usar em dobradinha com o homem, porque senão está irregular. São pequenos detalhes, São pequenos detalhes que vão fazer diferença. Mas esse material aqui está sem o CNPJ, sem tiragem. Que é uma questão muito básica. São detalhes pequenos, mas que pode dar um problema de... Que dá uma multa. De multa durante a campanha. Isso, então a gente procura sempre, assim, fazer uma cartilha muito básica do que pode... na campanha, na pré-campanha, por exemplo, eu não posso pedir voto. Mas o que é pedir voto? Se eu pegar e falar assim, olha, meu nome está à disposição, é pedir voto? Sabe, esses detalhezinhos... Colocar o nome à disposição é pedir voto? Depende do contexto. Depende do contexto que você for falar. Se eu sou mandatária, eu já tenho uma liberdade maior, né? Porque eu já estou ali. Mas eu falar que eu conto com você, ou não é? Aí é pedir voto. Eu que não sou vereadora, nem tenho mandato nenhum. Você me chamar por esse cargo. Né? Vamos falar uma eleição que está bem longe. Vem aqui, vereadora Tailane. Sim. É pedir voto? No meio de uma reunião? É campanha antecipada. É campanha antecipada, porque, né? Ela não é vereadora. Sim. Então são esses detalhes que às vezes a gente vai gerando problemas que a mulher não precisa enfrentar. Então a ideia é que ela saiba minimamente, e a gente sabe que, enfim, às vezes acontece, no calor de emoção, a gente falando lá e escorrega em algum termo, mas para tentar evitar, para que não tenha um problema desnecessário, né? Já é tão difícil, igual a gente estava junto no evento do TRE, né? É tão difícil uma campanha feminina, assim, né? A gente sabe tantos percalços, tantas questões sociais e culturais. Então, imagina eu ainda ter que enfrentar um processo. É complicado. Ou ficar naquela questão, será que você é candidata mesmo ou não? Porque, né, tá ali com o registro, alguém falou que você não podia se registrar como candidata. Então, toda essa situação para evitar, para não se preocupar com a campanha. Doutora, e qual o número de mulheres que depois que realizam a capacitação no Instituto, elas acabam se candidatando? Vocês têm esse percentual? Temos, muitas se candidataram e algumas são eleitas. Que legal, ou seja, assim, o que está faltando para a mulherada é capacitação para elas terem coragem. Sim, nós precisamos ter
né, é cultural nosso também, da gente se sentir preparado. São dois elementos, pelo menos, que eu vejo, assim. De eu ver que aquele espaço, eu posso chegar lá, então a representatividade importa também. E eu me senti capacitada para eu não sair com um processo, para eu não sair devendo, para eu não sair, né, com a vida devastada. E eu acredito que é possível. Eu acredito na inclusão para essa política que vai ser, de fato, representativa na sociedade, né? Então, que vai levar essas vozes para dentro. E o que despertou na doutora Tailane, com todo esse currículo aí, trabalhar essa pauta tão importante? A vida foi Teve levando... algum chamado, alguma coisa assim que bateu ali e falou, eu vou ajudar as mulheres na capacitação? Eu sempre gostei muito de política. Sempre achei que a política é uma forma de gente levar vozes, né? Então, a Tailane é uma aluna que estudou a vida inteira em colégio público, que mora no Sítio Cercado, em Curitiba, que é uma região periférica, né? Cresci lá. Então, sempre vi na política essa possibilidade, né? Então, assim, durante o ensino médio, na faculdade, a política sendo essa... E sempre que eu parava, eu olhava, assim... Quem é uma mulher política que te inspira? Faltavam nomes. Uau! E hoje tem? Tem várias. Que legal. Tem várias inspiradoras, assim. E a sorte, né? Durante a faculdade, uma professora que foi ela que fundou o grupo de extensão, a professora Desirê, ela sempre nos provocava assim. Por que a gente não vê as mulheres nos espaços de decisão? Porque, no fim, nós todas... eu não gosto de política. Que pena, porque você vai ser atingido pela política. Desde onde você pode estacionar teu carro. Da hora que você acorda, você vai dormir. Da hora que vai dormir, né? O que vai passar na TV, porque a gente tem as concessões, né? Hoje em dia a gente tem os streamings, mas, enfim... Também autorização de streaming, regulação, enfim, tudo é política. Eu falo assim. A educação do seu filho. A educação do seu filho. Eu respirei. O transporte, a segurança. Absolutamente tudo, né? O chicletinho que eu vou comprar ali, a gente não está imune à política, né? A gente acha que tá, mas a gente não tá. E daí ela sempre falando, por que essas mulheres, né? Cadê essas mulheres nesses espaços de decisão? Por que essas mulheres não estão? E daí isso foi me despertando. E quando esse projeto surgiu, eu fui estudar. Porque eu sempre gostei muito de eleitoral, enfim, política, já fazia estágio nisso. E comecei a ver como essa formação dessas mulheres é muito importante. Porque as mulheres elas vão ter pensamentos distintos, ideologias distintas. Isso é democracia. Mas quando alguns assuntos nos tocam, e a maioria nos toca, em comum, a gente se une. Porque a gente apanha junto. Verdade. A gente apanha junto. E quando não tem mulheres nesses espaços, pode perceber. A ausência de mulheres de alguns espaços, hoje em dia já causa espanto, né? Mas há muito tempo não causava. Tanto que, às vezes, automaticamente fala assim, o vereador, o deputado, o senador. E assim, estou usando esses exemplos do legislativo, que são vários, Sim. né? Porque às vezes a gente cai também, tem as questões do executivo, que é um cargo, mas a gente usa muito no masculino. Porque nós não estávamos nesses espaços. E nós temos que estar, porque a nossa voz... existem coisas que só a gente passa e só a gente sabe. Mas, doutora, a gente também tem que cuidar para não se vitimizar, né? Sim. Porque, sim. tem muitas mulheres que falam, a política é coisa de homem, a política nunca abre espaço para mulheres. Tem partidos implorando por mulheres. Graças a Deus, dentro do PL, nós temos um movimento muito forte, liderado pela nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, que fortaleceu ainda mais essa vontade das mulheres participarem, né? Porque, como a doutora falou, às vezes falta referência, falta na mulher ter uma inspiração. E, lógico, cada uma tem a sua forma de ser, né? A sua peculiaridade dada por Deus. Eu falo, então você nunca vai ser igual a ninguém, você nunca vai ser a fulana, você tem que ser você, de uma forma natural, não tem que ser fabricada, porque daí acho que em algum momento ali vai cair a máscara e você vai se perder no caminho. Mas a gente percebe que às vezes as mulheres elas se vitimizam um pouco,
e elas ficam achando que é tudo culpa dos homens. Uhum. Mas tem muitos partidos, tem muitos maridos, porque a primeira coisa que eu falo, um conselho que eu dou para as mulheres quando elas querem se candidatar, primeiro trate dentro da sua casa. Tem que ter apoio. Porque, principalmente o processo eleitoral, né, a campanha eleitoral é muito pesada. Eu falo que ela te ensina coisas que a faculdade nenhuma vai te ensinar. Uhum. Você sai diferente de cada campanha. Você sai mais madura, mais forte, mais resiliente, porque é pancadaria mesmo. Ali é todo mundo querendo ocupar o espaço de poder de decisão, aquela cadeira, e você tem que lutar, defender tuas bandeiras e ainda, né, se defender dos ataques. Então, eu falo que a primeira coisa, você tem que estar com as regras bem claras dentro de casa, com apoio, para que você se lance. Porque não adianta você se lançar, querer ajudar a sociedade e deixar a tua família em ruínas, né? Como que a doutora vê essa participação das mulheres? Tem apoio ou, às vezes, elas se lançam mesmo sem apoio dos maridos? Olha, a gente não fez esse recorte dos cônjuges. A gente só tem o levantamento que deu uma pesquisa antiga de quantos casamentos acabaram ao longo do mandato. Tem isso? Tem uma pesquisa. É muito? É bastante, é bem elevado. Tanto que o Estado Civil é algo que pesa muito nas mulheres na hora de decidir, né? Por questão de o marido não compreender ou questão de filhos? Às vezes os filhos é uma questão cultural, né, Carlise? Eu tenho um filho de 3 anos. Vários lugares que eu vou, eu sou questionada. E quem que foi buscar o teu filho hoje na escola? É uma questão cultural. Uhum. Você não tem um parceiro? Né? Não tem pessoas que te auxiliam? Existe uma questão cultural, que é daí para além, que a gente também tem que trabalhar, né, com o parceiro. Daí que você falou das mulheres se vitimizam. A gente tem que trabalhar a questão dessa inclusão nas mulheres, também nós mulheres, né? Que nem eu falei do nosso sarrafo mais alto, a gente também às vezes tem que se questionar se aquela mulher que eu, às vezes estou criticando, se é uma crítica política, ou, de repente, se um homem falando aquela mesma coisa, eu, enquanto mulher, não. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma questão que também perpassa a cultura das relações, né? A gente não tem levantamento de quantas mulheres, mas muitas das casadas relatam que precisam do apoio dos seus companheiros, assim. A maior parte das que são casadas falam que tiveram o apoio dos seus companheiros, porque sem o apoio elas não iriam, assim, né? Eu confesso que, às vezes, assim, quando falo assim, olha... existe preconceito com as mulheres, né? Eu me considero uma pessoa muito privilegiada e abençoada, porque eu sempre tive homens que me cercaram, que me empurravam, e me empurram ainda, começando pelo meu marido. Vários momentos, olha, vamos parar? Eu falei assim, eu brinco, às vezes, falo assim, quem foi a doida que inventou que mulher tinha que sair de casa, né? Então, porque, assim, lógico, né? Tem momentos que é muito bom o aconchego do teu lar, né? Essa semana mesmo, ontem eu falei pro meu marido, como é bom estar na nossa cama dele. Ele falou assim, não é bom estar comigo? Brincou, né? Mas, né, o que eu quis dizer, porque às vezes, olha, vai para um canto, volta para o outro, né? Mal desfaz as malas, tira a roupa suja, já coloca a roupa, troca a roupa na mala e pega de novo a estrada. E às vezes eu fico imaginando assim, né? Eu acho que se eu não tivesse esse apoio dentro de casa, do meu marido, que me incentiva, que às vezes ele até faz o papel que até então era só da mulher. Pega uma roupa, leva na lavanderia, faz o mercado. Enquanto você está chegando no aeroporto, está avisando ali, ele já está preparando uma comida, sabe? Sempre me esperando com muito carinho, com muito cuidado, para que eu não desista. Sempre, ele é o meu maior incentivador. Então, lógico, para mim é um mundo diferente, né? Dizer que tem mulheres que acabam se separando por causa da política. Só que também eu falo que ela exige um cuidado. Para tudo na vida, você tem que dosar. Nós temos que ter uma religião, tem que cuidar para não ir para o fanatismo. Nós temos que ter o momento que a gente se dedica ao nosso profissional, o momento que a gente se dedica ao nosso filho, ao nosso marido. Porque se a gente não tiver o equilíbrio, a gente não vai conseguir tocar. E se um desses campos ele desestabiliza, eu acredito que é aí que a mulher acaba desistindo.
O Instituto tem observado aonde que é o campo que a mulher acaba descuidando e que faz com que ela acabe abandonando a política? A gente não tem esse estudo mais psicológico, assim, né? Olha, fica de dica para os próximos levantamentos, né? A gente tem realmente de se sentir abandonada numa maneira ampla, né? Tanto pelo parceiro, né, por quem está ali do lado, pelo partido que disse que ia fazer. Às vezes se sentir sozinha lá na Câmara, né? Então, poxa, eu sou uma voz isolada aqui. Então, a gente tem esse estudo. A gente não tem um estudo mais aprofundado. Eu concordo, a gente tem que cuidar de todas as áreas, né? E não é fácil se lançar, né? Colocar teu nome ali. Porque você vira vitrine. Vira. Né? E quem está... Às vezes, quem não quis também vira, né? Então, seu companheiro, seus filhos. E isso a gente tem um levantamento, né? De quantas mulheres relataram que a maior preocupação delas era com os filhos. Acredito. Dos filhos ficarem expostos, né? Essa semana eu escutei o relato, porque além de vereadora, né, e presidente do PL Mulher, eu estou como procuradora da Câmara Municipal de Curitiba. E eu escutei o relato de uma vereadora, ela falando assim, ó, essa decisão minha, ela falou assim, não atingiu só a mim. Ela falou, desestabilizou toda a minha família. Porque através desse posicionamento meu, agora a minha família está sendo atacada. O meu filho que ia até então de bicicleta para a escola, agora a gente tem que monitorar, porque a gente não sabe se uma pessoa vai lá atacá-lo durante o percurso. Então, ela passou a ter um certo receio de tomadas de decisão dentro do seu mandato. E é lógico que isso ainda assusta, mas a gente tem percebido, e até no nosso encontro, que a doutora citou, que a gente esteve junto no mesmo painel falando da importância das procuradorias lá no TRE, nós temos percebido que o TRE do Paraná, ele tem observado a participação da mulher na política de uma maneira muito carinhosa, né? Muito cuidadosa, né? Teve mudança de um tempo para cá, com esse comportamento do TRE na participação de mais mulheres na política? Já refletiu esse comportamento do TRE na participação das mulheres? Ele está refletindo, né? Então, a gente está vendo, assim, né? Começa o TSE, também tem tido várias campanhas. Atualmente, você entra no site do TSE, você consegue dados, assim, de quantas mulheres foram candidatas, quanto que elas receberam, né? Cor da pele, todas as informações você consegue. E tem várias campanhas que começaram no TSE. E o Tribunal Regional, ele tem um compromisso muito forte, realmente, né? Eu sempre falo que as ações mais delicadas que ocorrem ali no TRE, nos julgamentos, são as que vão discutir se as candidaturas de mulheres eram fictícias ou não. Então, né, ele tem feito esse acompanhamento muito sério e eles tiveram ano passado, e aí foi fruto... Eu também participo do Observatório de Violência Política contra a Mulher. Em 2023, a gente fez uma formação pelo Brasil com as mulheres sobre o que é violência política. É legal a gente falar disso, porque ainda muitas mulheres, elas acabam confundindo a divergência de ideias com política de gênero, né? Isso. Então, assim, né, a gente foi a violência contra a mulher, e a gente fez formação, e foi muito enriquecedor. Uma que a gente está num país enorme, então as formações daqui do Sul eram muito diferentes da formação que a gente fez em Manaus, para a região norte. Mas as mulheres do Sul, e especificamente a do Paraná, elas se juntaram, de vários partidos também. E foi uma coisa muito bacana, assim. Elas falaram assim, vocês ajudam a gente no diálogo com o TRE? Que a gente quer que eles chamem os diretórios partidários para falar sobre o nosso dinheiro, antes das eleições. E daí nós fizemos essa conversa com o TRE e falamos, olha, não basta apenas sancionar. Então chama para conversar antes. E foi muito interessante esse movimento que partiu delas, né, das mulheres que fizeram essa formação. E a gente foi realmente só para intermediar. E o TRE convocou realmente os diretórios municipais e estaduais para ter esse diálogo. Porque, sim, tem que ter a sanção, mas a sanção pela sanção a gente vai vendo leis que daí, perdoa aqui, perdoa ali, muda aqui, muda ali. E daí, qual que é a mudança efetiva? Porque, às vezes, também é chamar para um compromisso, né? Então, o TRE tem protocolos de julgamento,
tem protocolos para análise de casos, de como o partido tem que se portar. Então, a gente vai sentindo essa maior confiança, né? Que, de fato, a justiça eleitoral é chamada de justiça cidadã. Então, justamente para ela tem esse papel também de estar junto ali. Então, não vamos só sancionar o diretório municipal de tal partido. Olha, antes do problema acontecer, né? Olha, é isso que tem que ser feito. É dessa forma. É dessa forma, tá bom? Ó, você vai por esse caminho. E daí, se o partido fizer ou não, aí sim, passivo de um sancionamento. Então, existe sim essa mudança. Acho que esse ano foi o ano que teve um aumentozinho de, acho que a gente chegou a 34% de candidatas mulheres. Geralmente a gente ficava ali 30, assim. 30,5, 30, assim, muito perto ali do 30. Esse ano a gente chegou a 34%. Você sabe que eu, como presidente do PL Mulher, eu fico muito feliz que aqui no Paraná, no nosso partido, assim, olha, teve momentos que sobravam mulheres, assim, sabe? Lógico, né? O partido, ele chegou um momento que ele está apoiando 100% o trabalho do PL Mulher em todo o estado. E a mulher quer participar, vem, é bem-vinda. Só que, lógico, o partido também chega uma hora que ele quer colocar o maior número de representantes do partido. Sim. Então, é lógico, se a mulher não tem condições ainda, ela entra e começa a participar do movimento até ela ter essa capacitação e também ela ter a liderança necessária para ela conseguir disputar, né, a convenção, né? Porque a gente fala, a primeira eleição de um candidato é a convenção. É a aprovação da convenção. Exatamente. E tá certo, Carlise, né? A ideia de ter mais mulheres candidatas não é assim, vamos só lançar. Porque senão vai ser qualquer candidato. Não, mas assim, também tem esse olhar prévio, né? Porque senão, às vezes, daí lá, em janeiro, que é o limite ali, sim, finalzinho de março, em janeiro a gente fala, nossa, a gente precisa de mais mulher aqui. Mas essa mulher não vai sair. Qual é o envolvimento dela com esse partido? O que ela se sente, né? Outra questão que a gente ouviu das mulheres era, eu preciso sentir parte desse projeto. Né? Elas até tem um estudo que não foi desenvolvido por nós, mas a gente utilizou numa das formações, que as mulheres são as que mais permanecem nos partidos, são as que menos mudam de sigla partidária. Verdade, já observei isso. E se a gente for pegar, tem assim, essas mulheres, as representantes de anos, o partido que elas se elegeram, né? A gente pegar até as que participaram da Constituinte, o partido que elas se elegeram, dificilmente, a não ser que, enfim, tenha alguma questão ou outra, mas geralmente quando saem, não saem assim simplesmente, né? Porque elas querem construir. Elas também precisam sentir acolhida. Sim. Né? Então a gente vai pegando algumas mulheres que elas permaneceram nesse. E na Câmara Municipal também a gente pode ver isso, no Congresso. Então a gente vê que elas sempre falam isso, eu preciso me sentir parte disso. Então, raramente... Pertencida, assim, né? Não vou falar assim, qualquer generalização, ela nunca é correta, né? Nossa, a mulher só vai... Não, existem mulheres que sim, olha, eu vou nesse partido se ele me der mais benefícios. Faz parte do jogo político, aquela. Mas a grande maioria, ela vai ter aquele envolvimento. E grandes lideranças que, às vezes, são lideranças partidárias, que depois vão para o executivo, como secretárias, como ministras, que elas nunca lançaram o nome para ser candidatas, mas que elas estão naquela militância partidária, elas estão naquela vivência do partido e assumindo alguns cargos. Assim. Então, a gente vê isso dentro dos partidos também, que é algo que elas se sentem parte e vão muito na defesa. Assim. Eu brinco que, independente da sigla, se a mulher é envolvida e você fala mal do partido dela, você perdeu aquela mulher na hora. É verdade. Que é igual falar mal da família dela. Exatamente. Depois que ela se sente pertencida, ela abraça com muito amor. Ela abraça com muito carinho, assim, nessa construção real. Então, acho que isso é um ponto muito positivo que a gente tem, né? Então, quando a gente coloca várias mulheres de diversos partidos, a gente sempre vai pegando, assim, os exemplos, assim. Peraí, vamos pegar esse exemplo aqui e o outro exemplo ali. Para demonstrar realmente essa conexão que há entre as mulheres, né? Doutora, durante essa caminhada aí do PL Mulher, a gente já está aí praticamente 3 anos nessa caminhada firme, né? 3 para 4 anos já. E a gente observa algumas mulheres que falavam assim, tá bom, Carlise, eu vou entrar no movimento para te ajudar. Eu falei assim, para me ajudar? Tá bom, então venha para me ajudar. Então, começou, não, porque o meu negócio é empresário. Eu sou do ramo empresarial. Eu falei, tá bom, né? Aí, no caminho, ela já foi entendendo que o mundo empresarial é político. Também é que ele não vive sem a política, porque tudo que acontece na política vai refletir no mundo empresarial.
E assim, passa um tempo, passa outro, ela vai se capacitando, daí às vezes eu lanço assim, sabe, só para ver o que volta, né? Assim, eu acho que você está preparada, hein? Acho que você é uma forte candidata nas próximas eleições. A gente já percebe que ela já está com aquele coraçãozinho batendo, assim, sabe? Tipo assim, ela solta sempre aquela pergunta, será? Quando ela fala será, eu falo assim, peguei. Fisguei essa daí. Dá um prazer enorme, né? Porque você vê esse caminhar, essa pavimentação, e daí, de repente, você vê aquele aquele despertar, o florescer, né? É da mesma forma lá no Instituto? Assim, já chega a mulher que ela tem um interesse, minimamente curiosa ela é, né? Porque você não tá lá e fica ouvindo. Mas quando a gente vê, assim, ao longo do período, assim, olha, eu cheguei lá porque eu não queria, só queria saber das regras. Mas hoje eu acho que eu tô preparada. E é muito, muito, muito bom, assim, ouvir isso, né? Eu sempre sou uma incentivadora, assim, eu falo, olha, a gente também não pode ir muito criando um mundo ideal do que é essa vida, porque não é fácil. Não. É você se expor demais. Mas, assim, existe, sim, um bom caminho, existe, sim, acolhimento, e a inclusão das mulheres tem que ser como os homens, né? Eu brinco, não é exterminá-los e... Não, é lado a lado, caminhar lado a lado. É conjunto, mas às vezes é entender que, às vezes, aquela cadeira, o momento de ser ocupada é por uma mulher, né? Dependendo. E isso faz parte da política, né? A política faz parte dessa negociação. Mas é muito interessante ver essa evolução nas mulheres. A gente tem uma aluna nossa, que ela foi nossa aluna na primeira turma. Ela tinha 16 anos. E ela já se lançou candidata, é atuante partidariamente. E toda vez que eu encontro, assim, ela me chama de professora, sabe? E é muito... E ela é uma grande liderança. Esses dias ela me chamou para fazer uma fala num grupo. Tem muitas mulheres ocupando espaço de poder de decisão em cadeiras, hoje que passaram pelo Instituto? Tem. Temos em várias esferas. Que legal. A gente fica muito, muito satisfeita, assim, de ver. E de vários partidos também. Sim. A gente fica muito satisfeita em ver que... E daí, quando a gente encontra essas mulheres, elas sempre falam, professora. Que lindo. E é muito, muito bom ver que como aquela aluna que participou, às vezes, há anos, tem algumas que participaram há anos, ela está ali e ainda lembra com carinho daquele momento. Porque também, quando a gente resolve colocar mulheres que pensam muito diferentes no mesmo espaço, falar assim, olha, vocês, no fundo, vocês estão querendo uma coisa bem parecida, que é decidir. É um laboratório do que vai ser o legislativo. Né? Quando a gente vai pegar ali a Câmara, todo mundo ali está democraticamente. A gente pode ter escolha aqui, escolha ali, ideologia tal, mas todos estão ali democraticamente. Né? Essas nossas barreiras. Então, quando a gente coloca elas também e vê assim como elas vão aprendendo a diferenciar, como você falou, existem coisas que é na política e o que não é. Quando a gente vai falar de mulheres na política, a gente quer que na política seja discutido política e que outras coisas não sejam discutidas, porque às vezes usa isso para enfraquecer, né? Para enfraquecer até na nossa escolha. E às vezes é justamente esse olhar assim, olha, eu acho que você está preparada. Olha, acho que talvez você vai ser muito boa nesse espaço, né? Esse olhar atento, esse olhar cuidadoso de ver, assim, dessa construção, né? Dessa construção democrática, que é o que eu acredito, né? Eu acredito realmente nessa inclusão. No Instituto, a gente já teve várias discussões, assim, que também, né, somos várias mulheres, com vários pensamentos, com várias concepções. Bem democrático. Democraticamente escolhendo. Não, a gente tem que ser isso, tem que ser aquilo. E eu acredito que a gente está num momento de querer mais mulheres na política, né? Para além assim, óbvio, ideologicamente, o seu voto, você vai direcioná-lo ideologicamente. Mas, assim, eu quero mais mulheres. E por isso eu sempre faço esse exercício. Quando alguém fala, vou votar em fulaninho. Pega lá o partido, olha lá na lista, veja se alguém que, de repente... Geralmente tem alguém que tenha similar ali, um número de votos, ou enfim. E fulaninha, pensou já? Por que não? Porque as pessoas também votam para não perder o voto, né? Tem esse famoso, não vou votar no fulano para não perder o voto. Não, vou perder meu voto, né? E a gente vê que essas manobras do perder o voto têm sido utilizadas e muito, né? Em prejuízo e em benefício. Quantas reviravoltas políticas a gente teve no nosso cenário, porque não vou votar em fulano, porque senão o ciclano vai ganhar. E no fim o ciclano que ia ganhar, né? Doutora, eu fico assim, eu quero te ouvir horas e horas e horas. Assim, é maravilhoso. Eu falo que eu encontrei a minha missão
dentro do PL Mulher, porque por muito tempo eu me sentia assim, às vezes não realizada, fazia um monte, sempre fui de trabalhar muito, mas parecia que faltava. E hoje, assim, incentivar a participação das mulheres na política, ver esse despertar das mulheres, assim, é algo que me fascina, é algo que me deixa muito feliz e faz, assim, com que eu esqueça todos os problemas. Uhum. E eu vejo o seu olho brilhando aqui, mas brilhando, assim, muito quando fala. Você fala com uma leveza, você fala com uma propriedade, assim, muito gostosa de ouvir. Meu marido fala uma coisa assim, às vezes quando eu tô meia para baixo, porque a gente tem os momentos, né? Nós somos mulheres, tomadas por oscilações de hormônios. E somos seres humanos também, né? Exatamente, exatamente. Além da questão hormonal, nós temos os problemas diários que a gente enfrenta, né? E às vezes, assim, quando eu tô meio para baixo, né, me sentindo assim, eu não sou tão boa, eu não sei o quê, né? Acho que eu não vou fazer aqui. Principalmente quando aparece um desafio novo. A minha reação, às vezes, é de... Não, acho que eu não estou preparada. Tá, vai embora, né? Vai. Ele fala assim, atravesse a rua e enxergue a Carlice. Ele sempre fala isso para mim. Nossa. Para eu atravessar a rua e olhar do outro lado da rua a Carlice. Quando a doutora Tailane atravessa a rua para enxergar a doutora Tailane, o que ela enxerga? Nossa, que pergunta profunda, Carlice. Não, porque é uma mulher incentivadora. Agora eu quero saber o que a doutora Tailane... Não, eu acho que a gente é tomado por essas inseguranças, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou, né? Como eu falei, eu tenho um filho de 3 anos. E minha maternidade não foi planejada. Apesar de ser casada há quase 12 anos, a gente achou que não ia ter filho. Então, eu vim construindo uma vida numa velocidade, assim, né? Eu brinco que antes eu andava numa lambreta, assim, sem ver quem estava no caroneiro. Porque era uma vida, né? O meu companheiro é muito parceiro em todas as minhas decisões também. Eu gostei da frase, eu vou falar para ele, pode falar, mandar eu atravessar a rua, que eu gostei desse incentivo. Mas é uma, né? Quando veio o meu filho, opa, né? Agora, muda muita coisa. Muda questões práticas e questões emocionais, questões afetivas. Às vezes, acho que quando eu olho assim e vejo, acho que é isso, sabe, Carlice? Acho que de eu conseguir conversar com tantas mulheres que pensam diferente sobre algo que eu realmente acredito. E eu realmente acredito que temos que ter mais mulheres no poder. Mas mulheres de todos os pensamentos. Porque existem coisas que só nós vamos entender. E assim, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, né? Eu morava anteriormente em um apartamento e se eu fosse de ônibus, eu tinha que andar umas 2 quadras. Não era muito. E eu sempre pedi pro meu esposo me buscar. E ele, meu Deus, o que você tá com medo? Teu celular nem é tão bom assim. Aí eu respirei e falei assim, Rodrigo, sério mesmo você acha que o meu medo é de ser assaltada ali naquele, né? Tinha um terreno vazio, assim. Eu falei, você acha que o meu medo é de ser assaltada? Dele, sim. Eu falei, não. Meu medo é de ser abusada. Ele falou, sério? Eu falei, sim. Dele, todo dia é isso? Eu falei, sim, todo dia é isso. Dele, será que a minha mãe também é assim? Eu falei, eu tenho certeza que sim. Dele, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu falei, sim, porque você nunca teve medo de ser abusado. Né? Eu usei um exemplo muito forte, assim, mas que realmente, né? Por exemplo, assim, quando a gente vai pensar em outras situações, nós, por sermos mulher, estamos suscetíveis a isso. E que às vezes não é maldade. Eu falo, meu esposo, ele é ótimo, ele é super parceiro. Sim, mas nunca se colocou no lugar. Não, porque não é uma coisa assim que a gente às vezes fala também pro outro, né? Às vezes a gente também quer que o outro adivinhe o que a gente quer. Mas eu nunca falei abertamente. Então, o que ele pensou? Eu teria medo de ser assaltado, logo, o medo é de um assalto. E daí, a partir disso, eu sempre dou meus exemplos nas formações, porque quando a gente vai vendo que as bancadas femininas aumentam, a gente vai vendo políticas que atingem as mulheres. A gente vai vendo locais para amamentação, a gente vai tendo pensamento na maternidade, pensamento sobre a menstruação, pensamento sobre iluminação pública. Que, assim, que não necessariamente era uma maldade, assim, né? Não é yin e yang, bem e mal. Era que aquilo, às vezes, não estava na mesa. Porque quem estava ali na interlocução dessa decisão pública... Não por maldade, mas não tinha se colocado no lugar. Não tinha se colocado. Então, não, vamos asfaltar. E não estou falando que é errado. Mas, não, ok, vamos asfaltar, vamos pôr uma iluminação pública. Por isso que eu falo, a política vai ser mais inclusiva com a participação da mulher. E desde que quando eu atravesso a rua, acho que eu vejo essa pessoa que consegue dialogar com vários grupos,
né, com grupos diferentes. Eu tenho a felicidade de transitar e informações de partidos variados para tentar falar exatamente o que eu falei aqui. Então, eu acho que eu vejo essa pessoa, e essa pessoa que me anima, assim. E de também, assim, pensar que daqui, sei lá, 10, 15 anos, a gente não vai estar mais falando de mulheres na política, e esse não vai mais ser um problema. Sei lá, a gente vai estar falando de outros problemas, inteligência artificial, outras questões, porque isso vai estar superado. E acho que é essa Tailane que eu olho do outro lado da rua. Tailane, obrigada. Meu Deus, a gente está com o tempo estouradíssimo aqui, mas a conversa é maravilhosa. Quero que você volte mais vezes aqui no podcast do PL Mulher. Voltarei. Eu tenho certeza que todas as mulheres estão encantadas, assim como eu. A gente fica te escutando aqui, vontade de ficar horas e horas. Mas, olha, é com muita alegria que eu te agradeço essa tua participação. Eu tenho certeza que ajudou muitas e muitas mulheres hoje, impactou a vida de muitas mulheres, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão ter vontade de participar da vida política. E eu agradeço muito o convite, né? Coloco o meu nome, o nome do Instituto à disposição. Porque eu acredito em mais mulheres na política, que acho que é assim que a gente vai construindo democraticamente. Obrigada. E você que esteve conosco até agora, aqui no PL Mulher Paraná, eu falo assim que pode ter certeza que você vai ter cada vez mais conteúdos maravilhosos, assim como o da doutora Tailane, sempre fazendo com que você se encoraje, perca o medo de participar da vida política. E para você que gostou do nosso canal e não está inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber todos os conteúdos do PL Mulher Paraná. Um beijo grande e até o próximo podcast.